Irmãos, o nosso tema é alvos financeiros. E eu trouxe uma palavra onde tem que ter o início para que a gente possa focar nesses alvos. Esse início ele está na nossa alma. Esse início ele está no nosso coração. O nosso coração, ele não é um pedaço de carne, ele não é um fio de cabelo, ele não é uma unha que quando morre, acaba. O nosso coração, ele é onde nós tem as nossas tomadas de decisão. Então o nosso coração precisa estar bem, para que a gente possa focar nos nossos alvos, aquilo que a gente apresenta para Deus. E eu começo trazendo a palavra, falando sobre perdão versus abundância. Abundância, perdão versus abundância. Por que eu falo do perdão versus abundância? Parece que esses dois estão em disputa no nosso dia a dia. Parece que esses dois a gente não está sabendo separar, que primeiro tem que ter o perdão para depois vir a abundância. A gente tem que estar com a alma em paz. Mas não, a gente está com esses dois em disputa o tempo todo. Como que eu quero pedir algo para Deus se eu nem me perdoei a mim mesmo? Muitas das vezes eu apresento algo para Deus, peço algo para Deus, mas logo eu já começo a falar: por que não veio? Por que só dá certo com A, com B? Você primeiro tem que se perdoar e entender que existe um processo para aquilo que você apresenta para Deus. Eu trouxe hoje a história de José, para que a gente possa ter uma referência bíblica e eu chegar num ponto que eu também vou falar um pouquinho da minha história que eu vivi e que eu me identifico muito com a história de José. Em Gênesis 39, 23, em Gênesis 39, do 20 ao 23. Aleluia. Aleluia. Mídia. Da diversidade para... A importância do perdão para a alma. A importância do perdão para a alma. Em Gênesis 50, do 15 ao 21. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Pois agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim o tranquilizou e lhes falou amavelmente. Irmãos, a história de José, ela foi um sofrimento gigante, que eu vou estar
trazendo em outras mensagens também aqui, para que vocês consigam entender onde que eu quero chegar. Porque hoje a gente está falando de alvos financeiros, mas o que que isso tem a ver? O que que o Ramon está falando com a história de José? O sucesso, a abundância, a gente só vai conseguir alcançar se a gente respeitar o processo. A gente só vai conseguir alcançar se a gente respeitar a vontade de Deus. Porque primeiro, Deus, Ele é justo. Ele sabe até onde você pode alcançar. Deus, Ele sabe até a que ponto você pode chegar. Então muitas das vezes a gente se perde. Porque, como que eu posso falar? Porque se deparamos com uma situação que não era para ser. Estou com algo, estou trabalhando tenho uma minha empresa e não deu certo. Aí você já se frustra, já reclama, já fala A, já fala B, isso só acontece comigo. E você mesmo começa a motivar os seus pensamentos, porque você está induzindo os seus pensamentos exatamente para o que você está falando. José, quando chegou para revelar o sonho, quando ele falou de um sonho que ele teve com seu pai, com seus irmãos, o seu pai Jacó o repreendeu. Mas José não parou, porque a fé de José não estava no pai, não estava no irmão, a fé de José estava em Deus. José não parou. Eu vou falar esse ponto de José, da parte que o pai repreendeu, eu vou falar de um pedacinho meu, para vocês entenderem isso. A gente vive no nosso dia a dia, e a gente permite, e a gente tem que ter a sabedoria e o discernimento de dizer: eu não aceito. O que eu apresentei para Deus eu vou conseguir. Não pode, talvez não seja hoje, não seja amanhã, mas vai chegar. Porque Deus primeiro vai te preparar. E a preparação muitas das vezes vai doer. Porque José, ele sofreu. José, naquela situação com os irmãos, foi vendido, pelos irmãos no deserto, para os escravos. E naquele momento que José estava junto com aqueles escravos, olhando para os irmãos com um olhar desesperador, eu consigo imaginar José naquele momento falando assim: não façam isso comigo, eu tenho que voltar para perto do meu pai. Imagina o desespero de uma criança, de um adolescente imaturo, sem direção, olhando para os irmãos fazendo aquilo com ele. José tinha todo motivo para fazer o que a gente muitas das vezes faz hoje, que é reclamar, murmurar, falar que Deus não era com ele. Mas José persistiu. José, como escravo, virou administrador da casa de Potifar, o capitão do reino, do exército. Mas José não começou como administrador. José começou como um pequeno escravo, fazendo coisas pequenas. Mas em todo lugar que José estava, era abençoado, era próspero. Por isso que o capitão falou: minha casa está na mão da pessoa certa, então ele vai se tornar o meu administrador. E a Bíblia fala que a partir dali, Potifar não se preocupava mais com nada na sua casa. E o inimigo continua insistindo, continua tentando José. E a esposa de Potifar vai lá e chama ele para se deitar na cama com ela. E o mais interessante é que ele fala: aqui eu tenho tudo, a única coisa que eu não tenho é a esposa do meu chefe. A única coisa que eu não tenho é a esposa do meu chefe, porque você é a esposa dele. E quem sou eu para fazer isso, se eu estarei desobedecendo a Deus? Quando ele fala isso, ele quer dizer que o propósito dele está junto com o reino. Quando ele fala isso, ele quer dizer que está junto com Cristo.
quando ele abre a boca para falar isso, Deus olha para aquela situação: esse é o meu servo. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós se depara com essa situação todos os dias. Hoje possa ser eu, amanhã possa ser você, amanhã possa ser o seu irmão que está aí do lado. Todos os dias a gente passa por essas situações. José foi preso injustamente. Chegou na cadeia, naquele lugar, muitas das vezes, possivelmente sem entender, mas confiante. Se é isso que Deus está me colocando, eu vou tentar ser o melhor aqui. E naquele lugar, José se tornou o líder de cuidar daquelas pessoas ali, se tornando um líder. Por onde ele passava, ele se tornava um bom líder. Não sei se vocês estão conseguindo entender que para vocês serem líderes, que para vocês crescerem na vida, para vocês conseguirem alcançar esses alvos que vocês colocaram no papel, vocês precisam se permitir a viver tudo aquilo que Deus tem colocado em tua vida. Não reclama daquilo que Deus tem colocado na tua vida, porque é parte do processo. Para de reclamar. Começa a agradecer mais. Tudo aquilo que Deus colocar em teu caminho tem um propósito. Se você serve a um Deus, se você crê nesse Deus do impossível, não tem por que temer. José se tornou uma liderança ali dentro daquela prisão. Teve a oportunidade de revelar o sonho do padeiro e do copeiro. E ele pede para que o copeiro, ele ia ser livre, né? E ele pede para que o copeiro lembre dele quando ele sair, fale ao rei sobre ele. Só que o que acontece? O copeiro esquece de José. E José, sem entender, continua ali fazendo o quê? Fazendo o que tem que ser feito. E aí o rei tem um sonho. E quando o rei tem esse sonho, José o revelou. O copeiro lembrou de José, porque ali era o momento certo para lembrar de José. Deus sabe o momento certo para nossas coisas. Deus sabe o momento certo da tua vitória. Deus sabe o momento certo em que você vai acessar aquilo que tu tem apresentado ao teu Deus. E se você crê nesta noite, começa a profetizar. Aquilo que você não escreveu no papel, começa a profetizar. Porque Deus está vendo aquilo que você está profetizando. E Deus vai te dar hoje a permissão de você se perdoar. Deus vai te dar a liberdade de você começar a perdoar o teu irmão, o teu pai, o teu filho, quem for que esteja atrapalhando a tua alma, o teu coração. José revela o sonho ao rei e se torna governador. E isso mostra o que Deus é capaz de fazer. Aleluia. Deus prepara o momento certo para a abundância. Quando eu falei que eu ia falar um pouco de mim, quando Jacó repreendeu o sonho de José, eu lembrei de uma vez que eu estava sentado com meu pai. Meu pai era carroceiro na época. E eu apaixonado por aquilo, achava o máximo. Ele montava a carroça lá no burro lá e ficava olhando. Pai, deixa eu ir com você, deixa eu ir com você. E aí ele começou a me levar. Aí ele dizia assim: Ramon, só vou te levar quando tu terminar a tua tarefa. Eu já chegava da escola, eu já tinha feito a minha tarefa. Por quê? Porque senão eu não ia acessar aquilo que eu estava querendo. E aí eu chegava para ele e falava: pai, eu já fiz a tarefa, está aqui, ó. Estou mostrando aqui e tal, mostrava para minha mãe.
E aí ele disse, então tá bom, então vamos. E comecei a ir com frequência. E um certo dia meu pai, com canivete, meu pai cortava a unha no canivete, uma faca, né? Canivete não, era uma faca ferrujada que se furasse, meu Deus do céu, não escapava nem a alma, eu acho. E ele lá cortando as unhas dele lá, e ele começou a falar assim: eu não vou ter filho rico. E eu tinha 8, 9 anos. Eu falei, por quê, pai? Ele falou, porque eu não soube ensinar, eu não dei estudo, eu não tive condição. E aquilo dali poderia muito bem ter me afetado, poderia ter gerado em mim algo que me impedisse de crescer. Mas eu não permiti. Mesmo agindo ali inconsciente, mas eu não permiti. Eu falei assim, pai, pois eu vou conseguir ser rico. Eu vou conseguir ter os meus filhos ricos. E um dia uma pessoa perguntou para mim, Ramon, o que te moveu para cessar tanta coisa? Eu digo, uma vez que meu pai falou isso e isso e isso que eu estou falando aqui para vocês. E o que me impulsiona foi a pobreza da cabeça do meu pai. Porque não é sobre o dinheiro, é sobre o que você é capaz de fazer, é sobre o que você está disposto a fazer. Deus está falando com você aqui essa noite. Deus está falando com você aqui nessa noite. Para de só apresentar para Deus. Começa a sair da tua zona de conforto. Começa a fazer acontecer. Vocês conseguem imaginar se o nosso pastor não tivesse a ação de vir até o dono desse imóvel, se ele não tivesse a ação de abrir um grupo, se ele não tivesse a ação de pegar e convocar a liderança, levantar novos líderes, seria capaz de acontecer isso? Não é só o nosso pastor, é qualquer pastor. Não tem como isso acontecer. Se ele ficar sentado aqui só orando, isso não é propósito de Deus. Deus quer ver a gente trabalhando, Deus quer ver a gente conquistando, Deus quer ver a gente fazendo acontecer. Então não tem porquê a gente ficar se questionando, eu já pedi, não vai cair do céu. Não vai. As nossas ações precisam ser exemplo para os nossos filhos. Todo mundo aqui quer prosperar, todo mundo aqui quer crescer. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui tem ensinado para os filhos como trabalhar com finanças? Quem aqui pegou um caderninho e falou assim, vamos estudar sobre finanças? Tá vendo? Isso é se perdoar. Porque isso é ingratidão. Por que você só quer para você? Por que você não quer que seu filho dê continuidade a isso? Ao seu legado? Ao que você sonha? Quando Jacó repreendeu o sonho de José, ele fala, você acha que eu vou me prostrar diante de você? Que eu vou me ajoelhar de frente a você? Eu e minha esposa? Eu e sua mãe? E Jacó estava ensinando ele a ler, a escrever e preparando ele para o que Deus ia fazer na vida dele. Então muitas das vezes a gente quer algo para a gente, mas às vezes é o nosso filho que vai ter. Às vezes é o nosso filho que vai conquistar. Quando eu cheguei aqui no ano de 2012, os meninos até brincam no escritório. Eu tinha loja de moto no Maranhão, vivia bem, que na verdade viver bem é isso aqui que eu estou fazendo. 50 horas de jejum para poder trazer essa palavra para vocês. Vivendo o melhor de Deus na minha vida, podendo dividir conhecimento, podendo dividir erros, podendo dividir coisas que eu consigo enxergar que me impediram de crescer. E os meninos brincam que eu saí da caneta para picareta. Eu fui parar numa obra para trabalhar de ajudante. E quando eu vim embora, a gente veio numa situação muito, muito triste. E quando eu cheguei aqui, eu falei para minha esposa, eu falei assim, minha filha, aqui é o que vier.
Eu estou aqui para começar do zero. Eu estou aqui para poder me dedicar. O que vier, o que Deus colocar na minha frente, eu estou dentro, desde que seja feita a vontade dEle. E ali eu já estava reconhecendo todo o meu erro para trás. E quando eu chego na obra, estou lá cavando aquela vala. Sei, mas o Ramon fala isso demais. Todo lugar ele chega e ele fala: é porque isso é forte para mim. É porque isso é algo que eu não quero mais viver, não. E eu vou continuar falando, vou continuar testemunhando. Quando aquela pessoa fala assim: aí não é aquela caneta que você tinha lá no Maranhão. E eu sempre alegre, brinquei e tal, tirei uma brincadeira ali naquele momento. E fui falar com Deus. Deus, eu estou aqui. O Senhor me colocou aqui, porque eu mereci. Mas de uma coisa eu te falo, Deus, eu vou até o fim. Não é esse lugar que eu quero estar. Não é aqui que eu vou ficar. Eu vou lutar com todas as minhas forças. E espero que o Senhor esteja comigo. Irmãos, eu olhava para aquele lugar, eu era o melhor ajudante. Ramon, tu levantava mais peso que todo mundo? Não. Mas eu pegava aquele cara que era o melhor de levantar peso, você faz isso. Eu pegava aquele cara que era bom na bitoneira, você faz isso. Eu pegava aquele cara que fazia, daqui a pouco, o mestre chegou na obra e falou assim: estica uma linha aqui pro Ramon começar a sentar tijolo, porque ele tá de bobeira. Mas quando ele falava que eu estava de bobeira, eu já deixava todo o canteiro de obra rodando. Ele saía e deixava eu falar assim: Ramon, fica de olho, fulano e tal. Rapidamente eu virei meio oficial, virei o pedreiro. Eu estou resumindo, porque se eu for entrar na história, é por isso que eu falo, a gente vive a história de José nos nossos dias. E chegou um ponto que eu cheguei ali pedreiro, carregado. Aí eu falei: eu vou abrir uma empresa. Abri a empresa. Falavam que eu era doido. Durante esse processo eu chorava. Eu chegava em casa, eu chorava para minha esposa, falava assim: eu não aguento mais. Eu estou passando muito aperto. Sabe o que é mais impressionante? Que todos os apertos que eu passei foi porque eu me endividei. Mas eu me endividei de uma forma sadia, de uma forma para me dar gás, de uma forma para poder eu me impulsionar e buscar mais e mais. Eu comprei a casa, eu comprei carro parcelado no nome da minha mãe, atrasou, e eu me virando do jeito que dava para eu me virar. E eu abri essa construtora. E para a honra e glória do Senhor, não é só uma construtora, são várias. Para a honra e glória do Senhor, é muito mais coisas que está nascendo. O que eu quero te dizer nessa noite é que você só vai conseguir romper aquilo que você está se sentindo preso, aquela bolha, quando você se permitir, quando você começar a viver o melhor de Deus para a tua vida. Não é de dinheiro que eu estou falando, eu estou falando é de paz. Eu volto para o coração, para a alma. Você precisa liberar perdão. Você precisa alcançar esse perdão, porque você vai ter a abundância. Quando eu falei no início que o coração é nossa tomada de decisão, o nosso coração é que decide se vamos acordar cedo ou não. O nosso coração é que decide se a gente vai se alimentar bem ou não. O nosso coração é que decide se a gente vai acordar cedo, se a gente vai trabalhar ou não. O nosso coração é que decide se a gente vai, no ano de 2025, homem, ser o melhor esposo para sua esposa. Mulher, a melhor esposa para o seu esposo. O nosso coração é que vai tomar essas decisões. Mas sabe como? Mas sabe o que impede essas decisões? É a sujeira que está nele. É aquilo que tu não conseguiu perdoar. É aquilo que tu não está conseguindo se libertar. Então hoje, diante de toda a palavra que eu trouxe para vocês, que também foi para mim, que eu também estou ouvindo, é que o crescimento,
o alvo que está apresentado aqui nesta noite não depende de Deus. Deus já aprovou. Deus já aprovou nessa noite o que você apresentou para Ele. Mas você é o principal responsável para chegar nesse resultado. Porque o Ramon, que começou com a oportunidade que teve, não parava. Chegava de madrugada, chegava tarde da noite, trabalhava sábado, trabalhava domingo. Eu fazia o que tinha que ser feito, porque eu tinha alvo. Eu tinha algo para alcançar. E pessoas falavam assim: Ramon, nessa época tu bebia cachaça, que não sei o que, como é que dava certo? Porque eu tinha foco. Deus não impede aqueles que têm foco, que têm disciplina. Deus quer saber da tua alma. Como que está a tua alma? Deus quer a tua alma. Sabe aquele pedaço de unha que eu falei, o pedaço de carne, o fio de cabelo? Ele morre. O que Deus quer é a nossa alma. Então, meus irmãos, comece a mudar a sua história a partir de hoje. Comece a liberar perdão, porque você vai conseguir romper tudo aquilo que você pede na sua vida. E eu consigo falar para vocês algo mais profundo. Eu já consigo ver essa nossa casa gigante. Eu já consigo ver os nossos pastores ministrando palavras, não só aqui. Eu consigo ver a nossa liderança transformando vidas aqui, porque eu fui transformado por líderes dessa casa. A recepção. Meus irmãos, comecem a perdoar. Comece a liberar perdão. Não deixe perdão ser versus abundância. Perdão junto com a abundância. Os dois vão andar junto. Mas lembre, em primeiro lugar, o perdão. Quando Jesus estava pregado na cruz, Ele falou: perdoa, Pai, eles não sabem o que faz. Com as mãos pregadas, os pés. Imagina a dor. E nós aqui não pode liberar o perdão sobre os nossos irmãos, sobre o nosso pai. Eu quero deixar para vocês aqui uma reflexão, para que vocês, ainda na virada da nossa igreja, vocês lembrar disso. Que tudo que vocês escreveram nesse papel, que tudo que vocês colocaram hoje perante o Senhor, já aconteceu. Aleluia. Já aconteceu. Para a honra e glória do Senhor, já aconteceu. Quantos creem aqui nessa noite que já aconteceu? Então vamos falar bem alto? Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Glória a Deus. Meus irmãos, não tenha medo. Deus está com você. Por mais que pareça feio o lugar que você está andando, as oportunidades que você está tendo, é disso aí que Deus vai extrair algo melhor de você. É disso aí que Deus vai transformar a tua vida. É disso aí que você vai se sentir preparado para a próxima fase da sua vida. E eu estou acessando isso juntamente com vocês. Já aconteceu. Já aconteceu. Antes de eu vir para cá, minha esposa... Pode abrir os olhos, meu amor. Já está chegando no fim. Ela falou assim: é só 9 horas que vai ser a palavra. Estava começando. Eu falei: eu queria que fosse era agora logo. Aí eu viro ali para trás e... Rapaz, já vai chegar mais gente. Eu digo: que lote. Que chegue mais gente. Porque Deus tem me colocado em meio aos desafios. Não foi à toa, não. E a mesma coisa eu quero declarar sobre a sua vida. Não tema os desafios. Não tema o que Deus tem para você.
Aquilo que você pediu a Deus, Deus está começando a trabalhar. Aquilo que você tem apresentado a Deus, Deus já está começando a trabalhar. Você estará acessando, você estará visualizando, você estará, em nome do Senhor Jesus, conseguindo trazer essa vitória. E eu ainda verei, para a honra e glória do Senhor, testemunho aqui nesse altar, falando sobre essa palavra profética. Porque o meu Deus, o Deus de José, o Deus do meu pastor, o Deus da minha liderança e o teu Deus vai fazer acontecer.